Foi lançado pela presidente Dilma o plano Viver Sem Limites. Esse plano ele vem com a aplicação de mais de 7 bilhões de reais no Brasil inteiro na área de educação, saúde, inclusão social e acessibilidade. Esses 4 eixos temáticos foram feitos, vai ser gerenciado pela Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e eles vão aplicar esses mais de 7 bilhões de reais nesses 4 eixos, tipo como área da acessibilidade. Na área da acessibilidade está previsto para que a gente aplique dinheiro em transporte coletivo, transporte urbano, né? É claro que isso depende de leis regulamentadoras que virão, esse plano é muito novo, né? Hoje saiu uma resenha da lei sobre o transporte, sobre como cada município deve fazer a sua licitação, quais as regras disso, para nós chegar a uma frota 100% acessível. Santana do Livramento é uma cidade que não tem nenhum transporte coletivo acessível, né? Esse é o acesso universal que a gente busca, é o acesso para todos, não é só para a pessoa com deficiência, é o idoso, é a mulher grávida, enfim, a senhora que ganhou o bebê está com um carrinho, ele é para todos, por isso que a gente chama de acesso universal. Todo mundo prefere o acesso universal do que um acesso dificultoso. Então esse plano vem pelo segundo censo do IBGE, né, 2010. Para nós fazer um comparativo disso, o último censo era 2000, né? Tivemos 10 anos para acontecer o novo censo. No censo 2000 nós éramos 27 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil. Censo de 2010, 10 anos depois, 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. É um acréscimo muito grande. 23,6% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Geralmente o Santana do Livramento segue os números nacionais. Antigamente eram 14%, 14% da população santanense tinha. Eu entrei no site do IBGE, telefonei para o IBGE, os números por cidades não saíram, saiu o número total geral. Agora estão dividindo em cidades, ficaram de me repassar assim que terminasse de sair os números da cidade. Mas se, vamos supor que seguir os 23% nacional, nós somos uma população de 83 mil pessoas, né? 2 vezes 8, 16, seriam quase 18 mil pessoas com algum tipo de deficiência. É um número muito grande isso. E está na hora de Livramento fazer políticas públicas para as pessoas com deficiência. Não adianta só as entidades assumirem as pessoas com deficiência. A comunidade deve assumir as pessoas com deficiência. O governo deve assumir essas pessoas, não só as entidades que trabalham com pessoas com deficiência. É claro que a gente vai fazer a nossa parte e vamos fazer sempre, mas é muito grande o número de pessoas para entidades trabalharem. Todo mundo tem que abraçar essa causa. Nós precisamos que a sociedade abrace a causa da pessoa com deficiência mais forte do que já vem abraçando. A gente sabe que Santana do Livramento é muito peculiar nisso. A comunidade vem, ajuda, se interessa, né? Mas a gente precisa que ela abrace. É um número muito grande. Imagina 18 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Aonde nós vamos colocar essas pessoas? É claro que a gente vem, nós conversando aqui na Sandef com a diretoria, a gente percebe que existe um aumento muito grande também pelo fato da evolução da medicina. Que antigamente num acidente de carro, uma bala perdida, a pessoa não tinha um atendimento correto e falecia. Hoje não, hoje com a medicina avançada que nós temos, as pessoas ficam vivas, mas ficam deficientes. Essa é a verdade. Então a gente percebe que precisamos de novas políticas públicas, precisamos de leis mais eficazes para as pessoas com deficiência. Nós temos o decreto 5.296 do ano de 2004, que fala sobre o transporte público e dá até 2014 para ele se adequar, e até agora Santana do Livramento é zero, adequação zero em transporte público. É uma coisa muito incrível isso. Como é que a pessoa vai sair para o mercado de trabalho se esse plano Viver Sem Limites da presidente Dilma prevê inclusão na escola, a inclusão no trabalho? Tanto que fizeram uma lei que hoje a pessoa com deficiência que recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, quase não é uma aposentadoria, porque não fica para os parentes, para os filhos, né, mas é para a pessoa enquanto viva receber.
tu pode, pelo período de 2 anos, ingressar ao mercado de trabalho e voltar a receber o seu BPC normalmente. Então, eles estão dizendo, meu amigo, vai trabalhar se tu quiser. Estão dando oportunidade para essa pessoa trabalhar e não ficar... Porque as pessoas, a gente percebe aqui que chegam a maioria em depressão pela sua deficiência. Então, é uma oportunidade ao mercado de trabalho, mas para ir tem que ter condições. Nós temos que ter boas calçadas, um transporte público bom, né, acessível, o acesso às lojas acessíveis. É por isso que a Sandef há muitos anos vem trabalhando. Nós temos aí no Livramento Sem Barreiras, que a gente vê, né, quantas vezes já saiu no jornal, Livramento Sem Barreiras, mas as pessoas ainda não se conscientizaram disso. Precisa muito mais trabalho e nós somos poucos para isso, né? Então, eu faço um chamamento aqui, né, para que as pessoas se conscientizem desse grande número de pessoas com deficiência. A gente não vê muito porque as casas às vezes, a cidade da pessoa com deficiência. É a sua casa, porque é ali que eles vão, eles não tem como sair, não tem um parente, às vezes, que tenha um transporte, né, para levá-la. Mas eu vejo, assim, nesse plano também, algum tipo de assistencialismo. Por quê? Por exemplo, o plano prevê levar pessoas pobres à escola, ao mercado de trabalho. Por que pessoas pobres? Isso aí que eu vejo a questão do assistencialismo embutido na raiz histórica brasileira, né? Que a gente vê o assistencialismo sempre, parece que politicamente, digamos assim, nunca deixou de existir. Hoje as pessoas, né, a gente vê questões aí de pessoas trocando voto por cesta básica, por telhado. Pessoa com deficiência, já diz, é deficiente. Se é deficiente, não tem por que ser pobre ou rico, ele é deficiente da mesma maneira. Tanto o pobre quanto o rico têm as mesmas dificuldades. A questão financeira o privilegia pela questão, vamos supor, uma pessoa que tem mais condições financeiras vai ter um parente com carro que vai levar. A questões que não tem tanta condições financeiras, essa pessoa vai ter que usar o transporte coletivo. E aí tem que funcionar a política pública, né? Então, mas elas duas são deficientes, né? Nessa questão eu não vejo por que o Plano Viver Sem Limites ter essa diferenciação de pobre ou rico. Os dois são deficientes. Os dois têm os seus problemas, cada um com o seu problema, cada um com o seu limite.